Boa tarde, prazer pelos contatos, mais uma live. Vamos então conversar sobre relacionamento, relações abusivas, relações tóxicas, associando sempre a terapia floral e buscando uma expansão de consciência, para que todos os assuntos aqui tenham um requinte superior, uma luz superior, uma clareza. Assim, a própria intenção de compreender o desequilíbrio já funciona como remédio para o mesmo. Mas, se precisarmos também, temos a terapia floral, temos várias essências florais que podem nos ajudar nesses diversos conflitos, nesses diversos dilemas existenciais que estamos expondo aqui nessas lives. E hoje, relações abusivas, relações tóxicas. Vamos considerar que podem ser várias as formas de relações tóxicas, relações abusivas. Pode ser com pessoas, com ideias, com alimento, com vícios, com tipo de emoções, com traumas. Pode ser também o abuso gerado, principalmente no que diz relacionamento abusivo entre pessoas, pode gerar um desgaste. Pode gerar doenças emocionais, físicas, pode atingir a esfera sexual, financeira, mas afeta, primeiro de tudo, a questão energética. E é sobre isso que nós vamos conversar. E na parte que eu vou comentar, que eu vou falar, depois entra o Breno para comentar também, para trocar ideias com vocês, e vão colocando aí sobre o que você acha, qual essência que você acha que pode ser útil em primeira instância para uma relação abusiva. Você que já conhece a terapia floral, os florais de Minas. Várias podem ser úteis, mas vai colocando aí, vamos discutindo. E muito prazer pelos contatos, pelas presenças. Também coloquem qual a cidade de onde você está nos assistindo. De qualquer forma, todo tipo de relacionamento é um reflexo do relacionamento que mantemos com nós mesmos. E a relação, vamos dizer, com pessoa que nós estamos cultivando nesse determinado momento, pode falar da nossa personalidade, características inatas, mas pode falar também de circunstâncias, situações, arquétipos pelos quais nós estamos passando neste determinado momento. Levando em consideração que tudo é mutável e se estamos num estado menos agradável de ser, podemos transformar isso. As nossas conversas aqui também têm como objetivo essa questão. A terapia floral favorece consideravelmente esta mudança das características que não nos agradam. Também no reconhecimento que o ser humano é uma fonte de virtudes. A terapia floral nos ajuda a acionar as virtudes que estão latentes dentro de nós. E é pelo fato dessas virtudes estarem latentes, estarem dormindo, é que os aspectos menos agradáveis vêm à manifestação. Então, se a não consciência é causa do desajuste, a consciência pode trazer o ajuste, em todos os sentidos. Bom, de qualquer forma também, em toda relação, há um acordo consciente, um acordo inconsciente, mas muitas vezes as relações que são mais inconscientes se movem muito mais por acordos inconscientes. E se a relação é inconsciente, ela também, muitas vezes, ela tende a gerar mais desajustes. E a pessoa não entende por que está naquela relação. Sofre e mais fica desvitalizada do que vitalizada, mas ainda persiste em tal relacionamento. Mas vamos considerar, já levando também em consideração que há um conluio, que há um acordo
entre as partes que se relacionam, um acordo consciente, mas muito mais inconsciente. O tipo de pessoa com quem nós nos relacionamos diz também quem somos. Portanto, vamos já começar a conversa e acionando o aspecto corajoso. Corajoso para enfrentarmos uma terapia que vale a pena. Não há vítima nenhuma. Ninguém é vítima de questão nenhuma. Somos nós é que escolhemos. Se somos nós é que escolhemos, nós também podemos decidir sairmos de um padrão que não nos satisfaz mais. Bom, falando assim, eu já estou dando umas referências à essência floral guinéa, extraída das flores do Guiné, uma planta poderosíssima. Uma essência floral que é muito útil para ser orientada e temos vários casos e depoimentos que comprovam isso, além, naturalmente, da pesquisa, toda embasada em correlações com a natureza, correlações com o comportamento, com os arquétipos, que mostram que esta essência floral guinéia é muito útil quando o indivíduo mantém uma relação doentia, um laço doentio, mas ele não percebe. É como se ele estivesse enfeitiçado. Os outros que observam essa relação bem percebem e até perguntam, mas por que esta pessoa mantém esse tipo de relacionamento? No entanto, aquele que está no relacionamento não percebe isso. Sofre e vive aquela relação, entre aspas, entre tapas e beijos. Uma relação que desvitaliza, mas persiste. Somente quando, entre aspas, também esse feitiço se quebra, porque vem a conscientização, é que o indivíduo vai perceber como é que ele estava iludido, como é que ele estava enfeitiçado. A essência floral guinéia é muito útil para essa percepção. Acionando a lei das correlações, esta planta, o guiné, no uso popular, é muito útil também para as bendições, para os encantamentos, para cortar os encantamentos. Então, há uma estreita relação entre o uso popular da planta e o efeito dela como essência floral. Não só o uso popular, mas o efeito fitoterápico, os princípios ativos, os arquétipos, tudo mais. Nas obras dos florais de Minas, vocês podem ver essas correlações e aí então vem aquela didática que flui naturalmente. Aqui o que nós fizemos, Florais de Minas, Breno Marques e eu, foi apenas reunir informações que estão na natureza e, na soma disso, filtrar, e no filtro sai a orientação da essência floral. Nós não criamos nada, está tudo na natureza, a seu dispor. Bom, então o conluio é a primeira questão que nós devemos entender que existe numa relação qualquer, que seja ela abusiva ou não. Daí não há vítimas. Outra vez já me lembro daquela frase que aprendi com Pietro Baldi. A defesa consiste em não merecer o golpe. Isso também enfatiza que não há vítima. A defesa consiste em não merecer o golpe. Mas observe o seu relacionamento. Observe o relacionamento de seus pacientes. Indague sobre isso. Aliás, dificuldades nos relacionamentos e principalmente no relacionamento afetivo entre homem e mulher é questão que chama muita atenção do processo terapêutico. Porque de todas as relações, a que mais mexe com a gente é essa que trabalha nas polaridades yin e yang. É um tipo de relação que trata de questões mais profundas de intimidade corporal e intimidade também da alma. Então vale a pena trabalhar bem nessa questão. E podemos utilizar também o relacionamento como um parâmetro para a autoobservação. E se o casal tiver um nível de coerência, um nível de amizade, um nível de bem-estar, eles podem combinar, também um conluio, podem combinar de um favorecer o outro nessa autoobservação. Porém, sem crítica e sem julgamento, porque senão atrapalha o processo. Bom, mas como está o padrão do seu relacionamento?
Perguntemos para nós mesmos, para os nossos pacientes. Você tem liberdade de expressar suas opiniões, seus gostos na sua relação? Você consegue manifestar os carismas de sua alma? Você consegue desempenhar aquilo que você julga como missão da sua alma? Ou se sente tolhido? Bom, se não consegue, se sente tolhido, saiba já, você não é vítima. Você não é vítima, você está aceitando essa situação. Mas pode ter um tempo até o qual aceitar essa situação. Mas observemos aquelas relações que se dão com muitas reincidências, com términos e voltas. Aquelas relações que são movidas, que são aquecidas por discussões, por conflitos. Observemos isso. É uma forma também de relação abusiva esta. Só que tanto o abusador quanto o abusado, eles se confundem, eles passam a ser a mesma questão, a mesma coisa. E a relação, então, que é o fruto da soma dos dois, se torna um abuso. Não quer dizer que esse tipo de relação não vá trabalhar na nossa alma, no desenvolvimento de questões internas, mas será que precisamos de sofrer tanto para aprender? Até quando? Hasta quando? Quando? Até quando precisamos sofrer? Vamos adiante então, porque o nível de consciência expandido pode nos ajudar a livrar de consideráveis sofrimentos. Então, perguntas como: por que você mantém essa relação? O que lhe segura? O que lhe falta? São perguntas que trazem respostas que vão nos ajudar a identificar a causa da relação abusiva. E em todas as relações, há sempre um mais responsável para manter o equilíbrio da mesma. Não querendo julgar a responsabilidade mais em um, em outro, mas sem dúvida aquele que busca, que mantém um nível de consciência mais abrangente, se torna também energeticamente, espiritualmente, mais responsável para não permitir que o jogo desagradável, que a perpetuação negativa persista. Como? Acionando o equilíbrio, buscando a harmonia da relação. Ah, mas não é possível? Então também não quer dizer que a relação precisa continuar indefinidamente. E se ela terminou, não quer dizer também que não deu certo. Ela foi até o ponto onde devia ter ido. Então todos esses questionamentos são importantes, todas essas reavaliações das nossas condutas são importantes, a fim também de bem orientarmos o outro, os nossos pacientes, e também de termos clareza sobre os nossos relacionamentos. E também o esclarecimento de que por uma pequena questão que ocorre numa relação e leva ao término, mas talvez essa foi a questão, desculpa para uma relação que já precisava terminar, não deve fazer que todos os benefícios vivenciados naquela relação caiam por água abaixo. Então, assim, todas essas questões, reforçando aqui a importância do solilóquio, da conversa interna, elas são acionadas dentro de nós quando nós buscamos essas reflexões. Uma boa leitura é importante. Agora, para vivermos uma boa relação, é importante também cultivarmos o bom relacionamento com nós mesmos. Por isso, outra vez, as práticas aí. Solilóquio, meditação, são todas essas práticas importantes e que provavelmente nós vamos enfatizar em todas as lives. Qualquer que seja o assunto que nós estivermos abordando aqui, tanto eu quanto o Breno, vamos colocar importância nesses processos, que é o processo de autoconhecimento, de autotransformação, de reforma íntima, que faz com que de dentro brote a transformação positiva que vai projetando externamente.
Maravilha. Mas muito prazer pelos contatos, pelas presenças, pessoas queridas que eu vejo os nomes aqui. E que os lampejos, que a iluminação positiva acionada pelas mentes de vocês, o calor do coração de vocês, possa favorecer nesse encontro que estamos aqui, toda uma transformação no coletivo. Aliás, nesses momentos atuais de grandes transformações planetárias, transformações de consciência, momentos em que muitos perdem a esperança, porque é momento também de confrontarmos com um lado não tão agradável da realidade, mas que precisa vir à tona, porque estamos no processo de destruição de um velho mundo para a percepção de um novo. Isso constantemente se dá, mas em períodos principais isso se manifesta com mais evidência. E nesta hora, todos aqueles monstros que estavam escondidos, aqueles insetos, ratos, baratas, escorpiões, vêm à tona. Mas busquemos a esperança. Lembremos daquela live que nós passamos. Fé, confiança, esperança nos momentos mais sombrios. Porque tudo isso vai passar. Bom, fecho parênteses, veio essa consideração aqui, fecho parênteses. Não está de todo fora da nossa conversa. Porque também numa relação você pode enfrentar isso. Aliás, a relação também que nós vivemos com o nosso planeta, com o coletivo, com o país, é também um tipo de relação. Mas podemos melhorar isso, partindo de nós. Bom, mas, primeiro ponto, trabalhar na questão solitariamente. Solitário tem relação com unificado. Aprender a viver sozinho. Quem sabe viver sozinho em companhia de si mesmo, quem aprende a cada momento, e é um aprendizado constante, a estabelecer um contato consigo, perguntando, respondendo, buscando a clareza interna, a iluminação divina, este sim tem mais possibilidade de ter uma relação de parceria mais harmoniosa. E ele também se torna responsável por manter a harmonia desta relação. Responsável e não no sentido da cobrança, porque também às vezes a outra parte está no nível de consciência que não quer acompanhar. Então, observar. Não precisam ficar juntos longamente. Todo o processo vai se dando até onde precisa ir. Bom, mas é preciso aprender a trabalhar na solitude, na solidão, para termos uma relação solidária. A solitude, a solidão favorece o aspecto solidário. E é preciso mesmo ser solitário, unificado, saber viver sozinho para saber viver uma relação íntegra e parceria. Senão, aí nós já teremos uma das causas do relacionamento abusivo, da relação abusiva, que é o quê? Carência afetiva. A pessoa que julga que não consegue viver sozinho. Aquele que julga que não consegue viver sozinho está à mercê de qualquer tipo de relacionamento. Porque o que ele não quer é viver sozinho. O que essa pessoa não quer é viver sozinho. Bom, deixa eu lembrar de tomar meus florais aqui e já falo para vocês que todas essas essências que eu for falando, se forem o caso de um dos pacientes ou de você precisar delas, podem ser inseridas todas dentro de um frasco e se transformar na sua fórmula floral da personalidade. Aqui coloquei 4 gotinhas nessa água, mas poderia pingar direto na boca. E prazer por essa água preciosa. Mas também, enquanto eu estou falando nos meus cursos, nas minhas palestras, nas lives, eu estou sempre utilizando o óleo floral do 5º chakra. Uma pequena gota na ponta do dedo e uma leve massagem na região do chakra laríngeo, a garganta. Favorece muito a expressão, é muito útil para aquele que tem dificuldades na fala, aquele que sente que tem aqui algo entalado,
Para a pessoa que está também com constantes inflamações, qualquer que seja a parte do corpo, mas principalmente aqui das amígdalas. E a criatividade. A criatividade, porque o quinto chakra é o chakra da criatividade. Aliás, qualquer dia desse nós podemos combinar umas lives sobre os chakras. O equilíbrio dos chakras com a terapia floral. Bom, o trabalho interno então é fundamental nesse processo. É sempre fundamental, neste e em qualquer processo. É como se diz, né? Se você procura um príncipe, deve ser uma princesa. Queremos um príncipe, mas será que temos competência para tal? E vamos observar também nos relacionamentos, a questão da atração, o relacionamento que a gente atrai, quais são os modelos nos quais nós nos baseamos. Esses modelos, para muitos, está baseado em filmes, modelos de filmes, de novelas, de músicas. Qual é o tipo de música que você anda ouvindo? Tudo isso é um parâmetro para a autoobservação, a fim de percebermos também o que nós estamos atraindo. Então observe qual o tipo de música, qual a letra dessa música, qual a energia que essa música está acionando em você. Bom, mas como causas do relacionamento abusivo nós temos então, principalmente, o sentimento de menos-valia, a pessoa que não se dá ao verdadeiro valor. Então baixa autoestima, mas aqui, pessoal, não estou referindo a autoestima no sentido convencional, não. Porque a autoestima no sentido convencional, ela não tem essa conotação de ligação profunda com o eu superior. Muitos falam em autoestima, mas contemplando tão somente as questões do ego, as questões da aparência física. A verdadeira autoestima diz respeito ao equilíbrio do terceiro chakra, o que também gera a autonomia. E o terceiro chakra também é a sede das emoções. A carência afetiva também é lida no terceiro chakra. E assim, no terceiro chakra, já apresenta aqui duas essências florais que estão no terceiro chakra, que faz parte da nossa conversa aqui de hoje. Olha, chicório, para aquele indivíduo muito carente de afeto. Aquele que prefere estar mal acompanhado do que sozinho. Aquele que aceita, em relação à carência afetiva dele, aceita migalhas. Mas também esse aceitar migalhas está muito relacionado a você não saber discernir. Você não saber dizer não para o que se deve. Nesse sentido, a essência floral ruta, feita das flores da arruda, é formidável no sentido de sabermos, compreendermos, que são palavras, saber é palavra do terceiro chakra, que é o chakra da digestão também, saber o que realmente é favorável e o que não é para nós. A essência floral ruda nos ensina a dizer não para o que se deve. Quando nós falamos não para o que se deve, para o que é preciso, nós falamos sim para os benefícios. Bom, então, duas essências florais aqui já foram contempladas e são essências florais que estão na fórmula floral do terceiro chakra. Observando como que é importante este centro estar equilibrado a fim de não atrairmos qualquer tipo de relacionamento. Agora também, aquela ilusão afetiva de que eu conseguirei mudar o outro, tem sido a causa também de atrair relacionamentos abusivos. Aquela ilusão de que você tem a responsabilidade de mudar o outro. E assim perde energia, julga até que tem uma missão de mudar o outro. E sofre consideravelmente porque o destino do outro está na mão dele. O máximo que nós podemos fazer é influenciar positivamente.
Bom, assim, fecho essa questão a princípio com a fórmula floral do terceiro chakra, contemplando aí a essência floral ruta e chicório que estão dentro desta formulação. Mas também chama atenção aqui para o estímulos, que seria a fiessência orientada para o terceiro chakra também, que trata o quê? Da autoestima e expressão. Aqui, dentro desse composto, que já está pronto para uso, 20 gotas diluídas em meio copo d'água, 4 vezes ao dia, posologia para adulto. Dentro do estímulo tem várias essências florais que favorecem muito a nossa real percepção sobre nós mesmos. O incorporar a verdadeira estima, que só se justifica quando tem ligação com o eu superior. Senão, passa a ser uma forma de gosto exagerado por questões egóicas. Agora, outra questão também, e podem colocando aí, pessoal, vão participando aí, o que você julga que é causa também da atração de uma relação doentia, de uma relação de abuso? Alguns dizem um fator kármico, sim, pode até ser, mas mesmo que seja, pode ser bem trabalhado de acordo com a consciência da parceria. Os traumas também não tratados, aquelas ideias obsoletas que vamos formando dentro de nós sobre relacionamentos, essas ideias também podem ser a causa da manifestação aqui agora de uma relação abusiva. E nisto aí também as crenças distorcidas. E aí já me lembro até do abuso sexual. O abuso sexual que tem muita relação com a essência floral aristolóquia. Para aqueles que mantêm conceitos deturpados sobre o sexo, sobre a religião, aqueles que sentem que as partes do corpo que lembram a sexualidade são um instrumento de pecado e de tentação, para aqueles que se culpam do prazer, para aqueles que, devido a um conceito religioso obsoleto, têm como abstinência o fator básico e principal da espiritualidade, e aí travam a energia sexual. Bom, mais cedo ou mais tarde essa energia vai manifestar, e tantas vezes tende a manifestar quando estiver presente uma criatura aparentemente indefesa, uma criança. E aí se nota, se manifesta o crime da pedofilia. Um crime muito praticado também por aqueles que mantêm um conceito deturpado sobre sexo. Um conceito deturpado que vem do princípio religioso. Alguns profissionais, então, religiosos, não só eles, mas também neles. E vamos lembrar que há um conluio, há um acordo entre o abusador e o abusado. Essa essência vai ser útil tanto para aquele que provoca o abuso, quanto para o que está sendo, o que foi abusado. Porque esse abusado, ele pode guardar também ficar latente dentro dele para manifestar a qualquer momento, se não trabalhado, o potencial para ser um abusador. Isso aí é a essência floral aristolóquia. Bom, então nessa conversa aí, eu contemplei bem a fórmula floral do terceiro chakra, pela questão da autoestima, da autonomia, o que justifica também a fiessência, o composto estímulos. Contemplei também a ruta chicório para o excesso de emotividade, a carência afetiva. Contemplei guinéia
que é muito útil para aquele tipo de enfeitiçamento. A pessoa que mantém uma relação enfeitiçada, está enfeitiçada no relacionamento, no outro, que ela só vai perceber isso quando a relação terminar. Muitas vezes. De qualquer jeito, o trabalho na personalidade, nas características da personalidade, é fundamental para nós ficarmos atentos, orando e vigiando com relação àquilo que pode representar tipo de relação abusiva. Aqui eu enfoquei relacionamento entre pessoas, relacionamento afetivo, mas são vários. Relacionamento com as ideologias, relacionamento com crenças distorcidas, relacionamento com dinheiro, com comida. Tudo isso também pode representar uma forma de abuso. Mas cabe a nós essa transformação. Com muito prazer. Muito obrigada pela sua participação. Já passo a palavra aqui para Breno, que está do meu lado, e que nesta fala possamos acionar dentro de nós, dentro de todos os indivíduos, dentro do nosso planeta, a clareza, o discernimento para as parcerias com o que quer que seja, pessoas, ideias, conceitos mais aprimorados possíveis. Que não fiquemos à mercê da restrição dos conceitos, dos pensamentos, das crenças, a fim de podermos perceber, então, não ficando limitados a isso, a luminosidade que reside em tudo. Com muito prazer. Olá, boa tarde. É com muita alegria que estamos juntos aqui nesta live, onde tratamos do tema do abuso, das relações abusivas. De imediato, gostaria de dizer para vocês que relações abusivas ou tóxicas são a mesma coisa, né? São formas diferentes de se falar do mesmo problema. E que são relações abusivas ou tóxicas? São uma espécie de predação. Aquilo que é muito comum no reino animal, entre os animais, existe um animal predador e um outro que é predado. Aqui, infelizmente, nosso instinto ou nossas atitudes mais baixas, né, mais primitivas, nos levam à mesma coisa, ao instinto de predar a outra pessoa, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista espiritual. Então, relação abusiva são formas humanas de predação, de se alimentar ou de viver e de se nutrir com a energia, com a matéria, com valores e energias espirituais do outro, né? As relações abusivas não são exclusivas de gênero, só envolvendo homem e mulher, nem de idades, pode envolver criança, adulto e idosos, todos cruzados entre si, e nem de tipos. Elas podem ser afetivas, entre amizades, familiares, sociais, comerciais, políticas, dentro do trabalho e etc. Então, ela é uma coisa puramente humana e acompanha o homem aonde ele vai, um instinto de predar o outro e instaurar com isso uma relação abusiva. O problema é que muitas vezes a relação abusiva é sutil e os participantes, principalmente aquele que é abusado, pode ficar em dúvidas se está mesmo passando por tal situação negativa, né? Então, existem 3 sinais clássicos que formam um ciclo, né? 3 sinais de que a relação é abusiva. O primeiro sinal importante de que uma relação abusiva, que nós chamamos o sinal do ciclo, é a presença do ciclo do abuso. Ou seja, o que é o ciclo do abuso? É uma flutuação no cotidiano do abuso.
né? Está tudo bem, a pessoa abusiva cria um ponto de tensão do nada, ou um ponto de estresse. Este ponto de estresse é uma inflamação na convivência, no relacionamento, ele incha, ele inflama, ele evolui para um conflito aberto, e este conflito aberto evolui para, finalmente, depois de um certo tempo de sofrimento, para a reconciliação. Via de regra, reconciliação proposta por aquele que foi abusado, que pede desculpas. Isso é um padrão, é um ciclo, é uma flutuação na convivência. Isso faz parte do arquétipo do abuso, né? A reconciliação, normalmente pedida pelo abusado, estabiliza tudo de novo, até que o abusador crie um novo ponto de conflito, de inflamação, de estresse, e aí o ciclo tende a se repetir de forma indefinida, criando relações amargas, relações tóxicas, que fazem da vida humana, da vida, da convivência, igual eu falei, pode ser em qualquer nível, do trabalho, comercial, social ou afetiva, um verdadeiro inferno, muito longe da vida paradisíaca que todos almejamos, que é uma vida sem predação, né? E então, muitos abusados não se dão conta, né, deste ciclo. Esse ciclo passa despercebido. A vida é aquela flutuação constante de momentos de uma certa estabilidade, né, digamos assim, uma meta-estabilidade, porque é uma estabilidade tensa, né, quase que andando sobre ovos, digamos assim, né, até que, digamos, surge de novo todo aquele processo inflamatório na relação, né? Então, como os abusados normalmente não dão conta deste ciclo, eu de cara acho que algumas essências florais são importantes. Uma delas, que é fundamental, é a sálvia. Toda vez que nós temos repetição de ciclos, né? Ciclos de doenças, ciclos de dificuldades na vida, ciclos de abusos, então, se ele está se repetindo é porque eu não estou apreendendo a lição. Então, a essência floral da sálvia, que é a essência floral do aprendizado com a vida. Então, é a essência da sabedoria, que a gente precisa, então, destilar para que a gente não caia nessas repetições. Uma outra essência floral que nos avisa, que traz sensibilidade, traz percepção, que aguça a nossa capacidade perceptiva é o milindre. É um sininho que ele vai nos avisando o que está acontecendo, para nos chamar a atenção de sincronismos, porque esses abusos costumam trazer um sinal prévio de que vão acontecer, né? Então é um processo inflamatório ou infeccioso recorrente. Então a essência floral milindre avisa, ó, está chegando, vai dar problema. E se a pessoa então começa a se atinar para que ela está vivendo então um ciclo abusivo. Uma outra essência floral que eu acho bastante importante aí é o basílico. Essência floral feita com as flores do manjericão. Por quê? Tende este ciclo a causar a maior confusão mental. A pessoa está bem, está estável, relativamente estável, né? E aí vira aquele caos a vida, vira aquele caos o relacionamento. E essa é uma essência floral organizadora da mente. Daí a importância dela. Então eu acho, para aquele que se sente abusado, essas essências florais, sálvia, milindre, basílico, muito importantes. Agora, para o abusador, se ele é inconsciente, porque pode acontecer do abusador ser inconsciente, semiconsciente e plenamente consciente. Quando o abusador é plenamente consciente, ele é sádico. Aí é sadismo, é uma coisa muito mais grave. Quando ele é semiconsciente, aí tem uma gradação de sadismo, mas muitas vezes ele é inconsciente, porque ele herdou um comportamento até familiar, e aquilo ele vai passando inconscientemente para sua prole, né? Pode acontecer. Então, para o abusador, eu recomendaria a essência floral Thunbergia, feita com as flores da carolha, que a gente usa muito para o autoritarismo, principalmente de natureza inconsciente. Eu aconselharia também Ficus Krakatoa. Por quê? Essa é uma essência floral para aplacar o nosso instinto de predação,
Não é à toa que é uma figueira típica de paraísos, aliás, todas figueiras são, né? E aconselho também o uso da essência floral Solanes. Por Solanes é quando há uma voracidade, mas a voracidade não é só alimentar, voracidade da vida, voracidade de comer o outro. Ou seja, é a lição do lobo que quer tirar vantagens da energia alheia, né? É o auge da predação. Nós temos, por exemplo, representado no lobo, né? Que quer comer chapeuzinho vermelho, a vovozinha, aquela coisa toda. E nada sacia a fome de vida do lobo, né? Então eu aconselho para o abusador ou para o predador essas 3 essências florais: Thunbergia, Ficus Krakatoa e Solantes. É claro que isso não esgota todas essas possibilidades. Nós temos muito mais outras essências. Aqui é só uma sugestão. Qual que é o segundo sinal da presença de um ciclo de abuso? Qual que é o que sinaliza? É o que na psicologia chama de gaslighting, mas no fundo é manipulação. Então esse ciclo inflamatório, ele tem uma natureza onde um dos polos manipula e o outro polo é manipulado. Se as ações ou atitudes do abusador para convencer são ações ou atitudes do abusador para convencer que o abusado está errado, não está bem, que precisa corrigir isto ou aquilo, que não se comporta bem, que não pode confiar em si mesmo, que ele é o culpado por isso, por aquilo, que somente o abusador pode lhe indicar o bom caminho, instaurando claro, no fim, uma dependência doentia. Então ele vai achatando tanto o abusado, inculpando ele tanto, que surge nele a chamada dissonância cognitiva. Porque o abusador vai usar palavras terríveis, né? Estou fazendo a caricatura mais extrema, e deformar a significação básica dessas palavras, usando de toda a sua retórica, porque normalmente o abusador é retórico, né? Além de manipulador, além de autoritário, ele é retórico, ele sabe com as palavras deformá-las para instaurar a chamada dissonância cognitiva, ou seja, um caos na linguagem, que é uma das formas de adoecimento da linguagem, e com isso ele achata e torna o abusado seu dependente, facilitando então todo o roubo, toda a vampirização de energia que lhe é uma característica básica de sua vida. Então nós precisamos nos vasculharmos por dentro para ver se nós não estamos fazendo isso com alguém, né? Se isso é se é inconsciente, se é semiconsciente. Se for consciente, é de uma gravidade tremenda. De qualquer forma, para essa índole manipuladora, eu indicaria de novo a essência floral para o abusador, Thunbergia, também, digamos, Mirabilis, que eu acho que é uma essência floral importante. Deixa eu passar primeiro porque está na ordem aqui meus retratinhos aqui. Para o abusado, né, que é manipulado, que sempre é manipulado, né, ele precisa de essências florais de proteção. E é claro, milefólio, essência floral milefólio é o básico da proteção no nosso sistema floral. Uma outra que vai mais profundo ainda, Linum, estados mais emergenciais de proteção, onde o nível de desproteção já traz ameaças ao corpo físico e etérico, ou seja, a pessoa está adoecendo com a perda de energias. E ainda indico também para o abusado ou para o manipulado, a Janamara já mostrou para vocês aí a essência floral ruta, a essência floral guinéia, também ela já falou, e indico também a essência floral Luceris, feita com as flores da erva de Santa Luzia. Também é uma essência floral anti-obsessora. Existe a obsessão entre os seres vivos, não é só entre seres desencarnados que estão no outro plano, não. Pode caracterizar aí no relacionamento abusivo uma obsessão espiritual. A Janamara já chamou a atenção disso aí, né? Agora, para o abusador, eu aconselho, além da Thunbergia, que nós já falamos, né, pelo seu instinto autoritário, né, e a essência floral Mirabilis, feita com as flores da bonina,
porque ele é crítico, ele vai usar toda uma retórica para achatar o outro, né? Ele vai estar demonstrando insatisfação com o comportamento do outro, né? E aconselho também a essência floral Vitis, que é a mesma Vine do sistema Bach, para o tipo autoritário, é uma essência floral que ele pode também utilizar bastante. Bom, o terceiro sinal de que nós estamos vivendo uma relação abusiva é uma fase, o terceiro aspecto que nós podemos chamar de inculpação. Ou seja, o abusador não assume a própria responsabilidade, ele transfere, ele inculpa o outro. O abusador tem enormes dificuldades de assumir as responsabilidades pessoais, suas culpas, dos seus atos, de suas atitudes, de suas palavras, né? Está sempre culpando o abusado, os outros, a família, a sociedade, culpa tudo, menos ele próprio, né? Ele se considera o modelo ideal de virtudes e tem sempre a solução fácil de problemas difíceis. Ele sempre tem a solução fácil de problemas difíceis. Às vezes, ele é extremamente engenhoso e retórico para deformar a realidade no sentido de culpar terceiros, arredando de si as responsabilidades e exibindo-se como uma vitrine de virtudes. Então, essa é o terceiro sinal de que nós estamos vivendo um abuso, né? Uma relação abusiva. A presença da inculpação, da transferência de responsabilidade de culpa do abusador para o abusado. Neste caso, o abusado que aceita a transferência pode tomar a essência floral Pinus, feita com as flores do pinheiro, porque ele está tendo culpa que não é dele. Numa situação mais grave, tomar a essência floral Aristoloquia, que a Egina Mará já falou para vocês. Pode tomar a essência floral Cássia, quando a inculpação não vem de uma única pessoa, mas ela é social, há uma recriminação coletiva sobre o abusado. Então a essência floral Cássia, né? Agora, o abusador, claro, Filantos, porque ele é o modelo, ele é o perfeitinho, tudo nele está certo, né? Então, feito das flores do quebra-pedra, porque não é fácil transformar a personalidade de um abusador. Então, Filantos, para quebrar pedra, porque isso está arraigado. A essência floral verbenácea, porque ele é o dono da razão, normalmente ele é inflamado e inflama os outros, né? Ele normalmente é fanático, né? Com as suas ideias. A essência floral vervano, porque ele pode se tornar agressivo nesse autoconvencimento que ele tem de si próprio, né? E, por último, uma essência floral que é fundamental, que é a essência floral do amor ao outro, que é feita, a camélia feita com as flores da camélia. Bom, de qualquer forma, são 3 sinais importantes da existência de uma relação abusiva ou tóxica, né? E essas 3 formam como que um nó borromiano, ou uma trindade maligna. Ou seja, quando aparece uma, as outras 2 estão sempre juntas. Se eu quebrar uma delas, o elo entre uma delas, as outras todas se desfazem. Então, é preciso que o abusado investigue, ou o próprio abusador, por uma clareza de consciência que possa lhe dar um milagre, né? Ele possa, os dois, o par, possa reconhecer qual elo desta trindade maligna se poderia quebrar primeiro. Existe um provérbio muito antigo que diz: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Neste caso da relação abusiva, 1 é demais, 2 é um absurdo de demais e 3 é insuportável. Ou seja, não vale então o provérbio. Então fica aí essas minhas sugestões de terapia floral. Meditem bastante neste tema, porque não é um tema tão raro, né? Porque ela pode ser sutil, né? A relação abusiva pode ser sutil, né? E a gente precisa ficar bastante atento para que a gente possa tirar de dentro de nós mesmos, né, essa possibilidade da gente estar tendo uma relação abusiva com o outro. Então,
fica aí então uma sugestão de uma meditação sobre esse tema aí, não só para ajudar os outros, mas que é para a gente também possa libertar a nossa própria alma de eventuais prejuízos que a gente possa estar causando no outro. Bom, a Regina Mara vai falar um oi para vocês ainda. Fica com Deus. Bom, gente, então toda a conversa aqui culmina no trabalho interno. E a gente vê que toda a solução está no trabalho interno. Orai e vigiai constantemente. Conexão com o alto, observando as questões deste mundo, estar neste mundo sem ser deste mundo, desenvolver o solilóquio, a conversa interna, a amizade com nós mesmos, expandirmos o nosso nível de frequência, de vibração, de compreensão, reavaliarmos nossos conceitos. Bom, são sugestões preciosas que nós temos que cultivar na teoria e na prática constantemente. Mas vale a pena porque é o maior de todos os investimentos, é o maior. Que as palavras de hoje possam ter trazido luz para você, luz para os seus processos terapêuticos, para que você possa auxiliar outras pessoas, para nós também nos auto-observarmos. Com muito prazer, até a próxima conversa. Namastê!